No quadro Direto de Brasília, a participação do assessor parlamentar Douglas Sandri, com vários temas. Senador pede reabertura da CPI da Covid. Lula quer revogar reforma trabalhista enquanto Alckmin negocia com partidos sua filiação. E artigo de conselheiro econômico coloca Moro em dúvida entre liberais. Bom dia, Douglas, aqui conosco, ao vivo no estúdio. Bom dia, hoje ao vivo do estúdio, como é sempre bom de fazer, também é bom de Brasília, mas daqui, enquanto tá tudo parado lá por conta do recesso, nós fazemos do estúdio aqui de Lajeado mesmo. E a semana em Brasília, ela segue o clima de discussão de grandes temas eleitorais, a pauta da pandemia, Covid, que pega muito, né? Agora a vacinação de crianças, que tem sido o foco de grandes debates, né? Claro, para dentro e para fora da política também, mas isso afeta bastante a questão do público, e o público se interessa por esse assunto. A gente teve ano passado muita repercussão na CPI da Covid, e o senador Randolph já apresentou um requerimento para criar uma nova comissão da CPI da pandemia, o que para muitos críticos é algo sem conteúdo, porque de fato a CPI apurou algumas irregularidades, né, que foram investigadas, como a compra de vacinas, que acabou até não se efetivando, mas que existia a suspeita de irregularidades, mas de grande vulto não se encontrou nada que apontasse principalmente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que queria o ensejo para uma CPI. Então, se critica mais uma vez, né? O senador encontra críticas entre os apoiadores do governo, dizendo que, e até com razão, que na verdade se quer apresentar um novo circo, como ela foi apelidada pelos críticos da CPI da pandemia no ano passado, já que de fato os temas que ela acabou investigando foram menores do que, de fato, a necessidade de uma CPI, porque a CPI se deve geralmente para investigar grandes temas, o que a CPI não alcançou, apenas alguns desvios que poderiam ter sido investigados, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, e essa foi a grande crítica, e se está dizendo que uma CPI em ano eleitoral, na verdade, é com fins apenas eleitoreiros. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, respeita a tua opinião de outras pessoas. Eu acho que a CPI muitas vezes é mais um clima de circo. Agora, eu acho que teve coisas positivas que se levantaram ali. Por exemplo, a questão de uma vacina que poderia ter chegado no Brasil e ficou engavetada por 3 meses. Por mais que ele já soubesse muitos dos temas, se trouxe pessoas ali para serem entrevistadas, interrogadas, e as pessoas confirmaram, né? Teve a questão de querer prender a gente ali. Eu acho que em muitos momentos se passou do ponto. Mas eu acho que ela trouxe coisas interessantes, sim. Por mais que tenha a discussão, né, de um lado e de outro, né, a gente sabe que o Brasil está dividido, eu acho que não foi de todo ruim, não. Algumas coisas acho que serviu para ajudar nessa discussão. Como eu mencionei, Ling, justamente a CPI trouxe alguns avanços em investigações, por exemplo, a descoberta de um possível esquema criminoso, né, de desvios e corrupção em compra de vacinas, que o escândalo da Covaxin, que acho que todos nós aqui já falamos muitas vezes no Direto de Brasília no ano passado, trouxe essas questões, mas eu repito, existem outros meios de se investigar que não no picadeiro político, que é o Congresso, né? O Congresso, o Senado da República, né? Então, essa é a crítica que recebe a criação da CPI. Eu concordo que a CPI muitas vezes traz temas importantes. A CPI da Petrobras trouxe o mensalão à tona, né? Não que fez de fato a investigação do mensalão, mas traz para a luz, né, de outros órgãos como o Ministério Público. Então, o debate é esse. E aí, seguindo, Ling, no debate sobre eleições e qual que é o clima, né, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, aproveitou o momento puxando lá da Espanha um assunto que aqui no Brasil não se discutia e está também no centro do debate eleitoral agora, que é a revogação da reforma trabalhista. É claro que isso causou uma reação no empresariado, aqui dando um exemplo como o Paulo Scaff em São Paulo, que é presidente da Fiesp. Ele já reagiu e muitos outros empresários têm se preocupado porque, de fato, a reforma trabalhista foi um dos avanços de reformas que o Brasil conseguiu no período, logicamente, após o PT, que não era favorável, votou contra, foi contra. E aí, quem lembrar, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, foi em cima da cadeira do Senado no dia que votariam a reforma trabalhista e não deixou que a sessão abrisse, né? Sentando na cadeira do presidente do Senado naquele momento para tentar impedir o avanço da reforma trabalhista, que agora o PT tenta com o Lula, né, a partir do discurso eleitoral, se eleito, então prometendo revogar. E esse é um aspecto novo que entra no debate, porque pela primeira vez
o PT, Lula, que lidera as pesquisas, como nós falamos aqui na semana passada, pela primeira vez traz um assunto que é uma política econômica, para dizer assim. Então, gera um grande debate. Ao mesmo tempo, e aí causa até estranheza de alguns, mas Alckmin, que foi do PSDB, saiu do PSDB e está procurando partido, negocia nessa semana, como o Ling trouxe no vídeo aqui da Rádio Independente, na sua análise, trouxe que Alckmin procura um partido, já que o PSD não fechou. Tá demorada essa novela, né? E ele abriu negociação, está negociando com o PSB, como tu trouxeste, está negociando com o PSD, então não mais, e agora senta para conversar com o Paulinho da Força. E aí, eu conheço muitos parlamentares de São Paulo, e atuo com parlamentar de São Paulo, a conversa é que muitos apoiadores de Alckmin já estão se distanciando. E quanto mais ele abre frente de negociação, mais ele perde apoios na sua base mais fechada. Alckmin é um cara muito respeitado no meio político em São Paulo, por toda a história, a trajetória que tem. E isso acaba dilapidando. E é curioso que ele vai negociar justamente com o Paulinho da Força, e é bom lembrar que o PSDB foi um dos que votou a favor, um dos partidos que votou a favor da reforma trabalhista. E que Paulinho da Força era contra um dos principais itens da reforma trabalhista, que é o fim do imposto sindical, pelo interesse que tem, já que o Solidariedade é um partido com uma base sindical, Paulinho da Força é da Força Sindical, umas grandes centrais sindicais. Então poderíamos ver Alckmin, que foi do PSDB, filiado a um partido que é contra, então, pelo menos partes importantes da reforma trabalhista que Lula promete revogar. Esse é o clima na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. E em relação ao Moro, agora tem um conselheiro econômico aí colocando o Moro em dúvida entre os liberais, Douglas. Boa parte dos apoiadores da candidatura de Moro, e Moro tem uma boa atração eleitoral, aparecendo nas pesquisas em terceira colocação com 9%, 10%, na maioria das pesquisas que aparece, vem de grupos que apoiam o combate à corrupção e tem um perfil mais liberal. Acontece que um artigo, e semana passada eu citei aqui, todos os presidenciáveis com maior destaque foram convidados a escrever artigo para a Folha de São Paulo, a partir de seus conselheiros econômicos. Lula escolheu Manteiga, também foi bastante repercussão por isso, já que Manteiga foi o ministro da crise na época da Dilma, na crise de 2015. O Moro acabou escolhendo Pastor, e Pastor escreve no artigo que o Estado mínimo de Reagan e Margaret Thatcher já é assunto superado no mundo. E os liberais têm isso como algo muito caro. Então, uma boa porcentagem de liberais que apoiam a candidatura de Moro estão com ele sob suspeição agora. Por quê? Porque é muito caro esse modelo, né? E é bom lembrar, uma boa parte da plataforma de Jair Bolsonaro foi sobre pautas liberais, sobre redução do tamanho da máquina. E várias das candidaturas, como eu coloquei aqui, estão ocupando essa posição de centro-direita, de redução da máquina, de pegar Reagan, Margaret Thatcher como referências, né? E aí Moro acaba se posicionando mal nesse assunto. E não, na verdade, ele exatamente, mas o seu conselheiro econômico, o que talvez seja até mais alarmante, já que ele seguiria outra trajetória, colocando uma candidatura mais do lado social-democrata do que uma candidatura com um perfil econômico mais liberal. Douglas, muito obrigada pela tua participação, sempre com bastante informação, aí, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, trazendo, né, o que está acontecendo, o que tem de novidade. Mas só antes de encerrar, eu tenho uma pergunta que eu acho que o Ricardo talvez também possa responder, que eu acho que muitas pessoas têm. Até quando fica definido, né, quem serão os candidatos, seus vices e o partido e tudo mais? Qual é que é a data limite aí para os partidos fazerem isso, para as eleições desse ano? Nós temos algumas datas importantes, que nós vamos ver algumas definições. A definição mesmo acaba acontecendo no período convencional, o período que as convenções acontecem lá entre 2 meses e 45 dias antes das eleições. É o período estabelecido para efetivar o registro das candidaturas. Agora, aqueles cargos que precisam de desincompatibilização, que é o termo para renúncia da ocupação de outro cargo público, por exemplo, um secretário municipal, o prefeito, para concorrer, precisa se licenciar do cargo e se exonerar, ou renunciar ao cargo, né? Esse período, para cada tipo de cargo, muda alguma coisa. Um assessor parlamentar, mais simples, vai se licenciar do cargo, daí é se exonerar, 3 meses antes. O prefeito tem que renunciar, o ministro tem que sair do ministério
6 meses antes. Portanto, a data de 2 de abril será uma data muito importante e é uma data guardada, inclusive, em Brasília, porque vai acontecer certamente uma reforma ministerial nesse momento. 12 ministros devem sair para concorrer a governos de estado, até assunto que a gente traz hoje aqui no Boletim das Eleições. 12. Exatamente, é bastante coisa, é um número bem grande. Se esse número se confirmar, pode que não seja todo ele, vai abrir espaço. Eu vi Evair de Mello, que é um dos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, trazendo também a sua posição a respeito. Ele acha que não serão os 12, que vão se confirmar 8, esse é o número que ele traz, e diz que o acordo político deve continuar o mesmo. Diz ele que a preferência seria para que, então, a pessoa que ocupa o secretariado executivo do Ministério, que é o número 2 do Ministério, assuma o Ministério para evitar essa mudança de cargos políticos no tabuleiro que está estabelecido basicamente com o Centrão, né, como é referido, quem dá base para o governo. Já se fala o seu nome há muito tempo, mas então, pegando o gancho aqui, assessor parlamentar é Douglas Sandri, saindo de Brasília, vindo para Porto Alegre, vai concorrer à Assembleia Legislativa, está definido, o partido também, tinha uma possibilidade de trocar de partido, né? Você que está pelo Novo, como é que está essa situação, Douglas? Tudo definido? Sim, eu estou no pleito para disputar assim, a cadeira Assembleia Legislativa, como foi da outra vez, me faltaram 317 votos, né? Tive um momento de conversa assim, com outros partidos, o Partido Novo tinha certas orientações, diretrizes que em algum momento levaram a alguma reconsideração, mas o Novo passou por isso e mudou essa orientação, basicamente com a recusa do João Amoedo para voltar à presidência do partido, né? Quando isso aconteceu, o Novo mudou algumas diretrizes internas que trazem ele mais para sua origem, né? E aí eu permaneço no Novo, certamente concorrerei. Aí, claro, tem empresa de convenção, processo seletivo, etc. Mas sim, o projeto é assim, concorrerei a uma cadeira na Câmara, na Assembleia Gaúcha, procurando evitar ficar por fora por apenas 317 votos, como aconteceu, né? Então, o meu processo é esse, Ling. Eu espero poder ser um dos representantes do Vale. O Vale certamente terá outras candidaturas, né? Eu quero ser uma candidatura lá na frente que pode representar o Vale do Taquari na Assembleia de todos os gaúchos, onde também a gente precisa ter uma representação. Voltamos a falar sobre isso. Falamos mais sobre isso, Ling. Um abraço. Douglas Sandri, portanto, com o quadro direto de Brasília, no período de recesso lá em Brasília, está fazendo a sua participação aqui direto de Lajeado, agora 11h28. Celebridades.